Olá, estudantes da primeira série. Eu sou a professora Elisângela e junto com vocês vamos trabalhar língua espanhola. E o assunto de hoje, relações familiares e pessoais. Vamos conhecer os objetivos da nossa aula de hoje? Quais são os objetivos de hoje? Hoje nós vamos retomar o vocabulário sobre os membros familiares. Nós vamos associar as relações familiares com o vocabulário apropriado e vamos expressar a sua opinião com a construção de frases ao estabelecerem as relações familiares. Que te parecem essas relações? Conoces? O que te parecem essas relações aqui? Vocês conhecem? Olha lá. Quem será que é viúdo e papá? Ele é viúvo e ele é pai. Esse se chama Dom Ramon. Ele se chama Dom Ramon ou, para nós, Senhor Madruga. Ele é niño huérfano e se chama Chavo. Ele é um menino órfão e se chama Chaves. Ela é solteira, bruxa del 71. Ela é solteira e é chamada de bruxa do 71. A outra personagem é viúda e se chama Dueña Florinda. Viúva e se chama Dona Florinda. A outra personagem é hija e se chama Chilindrina. Ela é filha e se chama Chiquinha. E o último, hijo, se chama Nhonho. Ele é um filho e se chama Nhonho. E aí? Conhecem? Diz que sim, né? Conheces este pueblo? Vocês conhecem essa vila aqui? Ela é familiar a vocês? Está vazia, está triste, né? Mas vocês já conhecem? Uma dica. É um seriado de TV, de humor e é lá do México. De quem estamos falando então? Do seriado da série El Chavo del Ocho, ou o Chaves do 8, ou ainda Chaves. Pero, quem são os personagens? Que relações familiares têm entre eles? Quem são esses personagens? Que relações familiares têm entre eles? Vocês sabem que todos eles aqui possuem uma relação familiar, né? Que relações será que eles possuem? Vocês lembram? Vecinos ou casi parentes? Vizinhos ou quase parentes? No es casualidad que todos los protagonistas de la serie mexicana Chavo del Ocho de 1971 hasta 1980 no formen parte de ese viejo cliché del núcleo familiar, formado por una madre dedicada, un padre trabajador e hijos siempre dispuestos a ayudar. Não é por acaso que todos os protagonistas da série mexicana Chaves, de 1971 a 1978, não formam parte desse velho clichê de núcleo familiar, formado por uma mãe dedicada, um pai trabalhador e filhos sempre dispostos a ajudar. Então a série do Chaves traz relações familiares, mas não é aquele clichê, né, do pai, da mãe, filhos, o pai que trabalha fora, a mãe que fica em casa, os filhinhos todos bonzinhos que sempre ajudam. Eles têm famílias ali, né, à disposição da família completamente diferentes. Todas estas histórias que traem um pouco de tristeza em si mesmas terminam completando-se em uma espécie de família forjada por el propio barrio, de ahí quizás un pueblo abarrotado sea mucho más relevante que um barrio disperso. Todas essas histórias que trazem um pouco de tristeza em si mesmas terminam completando-se numa espécie de família forjada ali na própria vila. Aí, quem sabe, uma vila abarrotada seja muito melhor do que um bairro disperso, né? Aquela vila ali é cheia, muita gente circulando o tempo todo. Vamos a conhecer alguns? Eu sei que vocês já devem conhecer os personagens, mas é sempre bom relembrar, né? Agora, na versão original, o nome deles, como que é. Chavo, el niño huérfano que vive en el barril es un niño que no tiene a dónde ir. Então, Chaves, ele é um menino órfão, que ele vive num barril e ele não tem para onde ir. A Dueña Florinda, viúva de um soldado de la Marina, vive solo com seu hijo Kiko. Dona Florinda, que é viúva de um soldado da Marinha, ela vive só com o filho Kiko. E Dom Ramón, maestro del arte de no trabajar, também vive solo com sua hija Chilindrina. Seu Madruga, né? Ele é mestre da arte de não trabalhar e ele também não tem esposa, ele vive só com a filha dele, a Chiquinha.
Duenha Nieves, vocês lembram da Dona Neves? Duenha Neves aparece esporadicamente em alguns episódios e é bisabuela de Chilindrina. Então a Dona Neves, ela aparece de vez em quando ali em alguns episódios e ela é a bisavó da Chiquinha. Senhor Barriga, el dueño del pueblo, também cuida a su hijo ñoño casi solo. Presumiblemente, sua esposa não é de las mais presentes. Então, o senhor Barriga, ele é o dono da vila e ele também cuida só do filho dele, o Nhonho. Provavelmente a esposa dele não é das mais presentes, pelo menos ela não aparece lá nos seriados, né? E aqui embaixo a turminha em desenho. Atividade 1. Relaciona. Quem é quem aqui será agora? Letra A, papá da Chilindrina, pai da Chiquinha. Letra B, papá de Nhonho, pai do Nhonho. C, huérfano, órfão. E letra D, abuela de Dom Ramon, a avó do seu Madruga. Temos as opções Chabo, Duenha Nieves, Dom Ramon e Senhor Barriga. Faz lá com atenção que eu logo trago a resposta para vocês.
E então, turminha, relacionaram certinho os personagens ali? Eu tenho certeza que sim, mas mesmo assim, vamos conferir. Então, olha lá, nós temos que relacionar o pai da Chiquinha, o pai do Nhonho, o órfão e a avó do seu Madruga. Quem será que é quem? Letra C, quem que é o huérfano? Quem que é órfão? El Chavo, o Chaves. Letra D, quem é Dueña Nieves? Quem que é Dona Neves? A abuela de Dom Ramon, a avó do seu Madruga. Letra A, quem é Dom Ramon? Quem que é o seu Madruga? Papá da Chilindrina, seja, o pai da Chiquinha. E letra B, Senhor Barriga, el papá de Nhonho, o pai do Nhonho. Fácil, né? Tenho certeza que vocês acertaram. Quem é fã do Chaves aí com certeza gabaritou. Reflexionando. ¿Te acuerdas de los miembros de la familia? Vocês se lembram quem são os membros da família, do que uma família é composta? A ver alguns. Então, a turminha completa ali, os principais aqui aparece até o carteiro Jaiminho, lembram dele? Ele também, assim como a Dona Neves, ele não é muito recorrente, mas ele aparece de vez em quando. Então, nós temos ali, vamos ver se vocês lembram. Papá, pai, seu Madruga, hija, Chiquinha, papá também, mamá ou madre, e o outro filho, o Kiko. Vamos a jugar com os membros da família, la actividade 2. Vamos brincar, jogar com os membros da família, quero ver se vocês acertam. Então, nós temos aqui, ó, a primeira estrofe. Son hijos de tus abuelos, de tus padres hermanos son. Tus hermanos com tus hijos tendrão essa relação. São filhos dos seus avós, dos teus pais, irmãos são. Seus irmãos com seus filhos terão essa relação. Que relação que terão? Outro. Pensando me vuelvo loco, pensando me quedo enano. Que relação tenho eu com a suegra de la mujer de mi hermano? Pensando, me fico louca. Pensando, fico anão. Que relação eu tenho com a sogra da mulher do meu irmão? Então, vocês vão ter que analisar com calma ali as relações familiares e ver quem é quem e logo traga a resposta.
complicado, né? Meio difícil de fazer. Mas se você fizer com atenção e com calma, eu tenho certeza que você vai arrasar na resposta. Vamos a ela? Entonces, son hijos de tus abuelos, de tus padres hermanos son. Tus hermanos con tus hijos tendrán essa relação. Que relação que é essa? Tios ou tios. Então, são filhos dos seus avós, ó. São seus tios, né? E dos seus padres, eles são irmãos. Teus irmãos são seus filhos. Aliás, teus irmãos com os filhos deles terá essa relação. Os tios. E a segunda aqui. Pensando-me, nossa, fico louca, pensando-me que é do anão. Que relação tem eu com a sogra da mulher do meu irmão? A sogra da mulher do meu irmão é a minha mãe. Fácil, né? Ou difícil? Ah, vocês conseguiram, tenho certeza. A saber, llevar-se bien com, llevar-se mal com. Ou seja, se dar bem com ou se dar mal com. Como entender-se em uma relação? Não me llevo bem com minha vecina. Não me dou bem com a minha vizinha. Llevar-se, verbo que indica me dou bem, se dá bem, nos damos bem, etc. Llevar-se, esse se, por el uso de se, el verbo é reflexivo. Então, esse uso do se é um verbo reflexivo, falando de você mesmo, ok? Olha lá então. Llevar-se bem, com llevar-se mal, como que eu conjugo, usando ali os nossos pronomes. Yo, se eu for falar que eu me dou bem com alguém, yo me llevo. Tu te llevas. Ele ou ella se lleva. Nosotros ou nosotras nos llevamos. Vosotros os lleváis e ellos ou ellas se llevan. Um exemplo então. Lúcia no se lleva muy bien con sus padres, mientras Maria se lleva muy bien con su familia. Lúcia não se dá muito bem com seus pais, enquanto Maria se dá muito bem com a sua família. La expresión llevarse bien, llevarse mal, expressa sobre com quem temos mais afinidades, menos afinidades ou nenhuma afinidade. Então, a expressão levar-se bem, levar-se mal, expressa sobre com quem temos mais afinidades, menos afinidades ou nenhuma afinidade. Exemplos. Dueña Florinda se lleva mal com Dom Ramon, não é? A dona Florinda se dá muito mal com o senhor Madruga. Ella se lleva muito bem com o professor Girafales. Eles são enamorados. Ela se dá muito bem com o professor Girafales. Eles são apaixonados. Atividade 3. Agora te toca a ti. Agora é com você. Como te llevas com tu família? Ou como te llevas com tus companheiros de classe ou da escola? Como que você se dá com a sua família? Como que você se dá ali com seus colegas de escola? Se bem que vocês não estão indo ao colégio, mas quando vocês vão, como que é a sua relação lá com os colegas da escola? Eu aguardo vocês com a resposta, já voltamos.
E então, conseguiram responder como que é a sua relação com a sua família, sua relação com outras pessoas, colegas de escola? Lembrando que para você poder responder essas perguntas, você vai poder utilizar ali aqueles verbos que acabamos de falar. Me llevo muy bien ou me llevo mal. Também, me llevo bien, não precisa colocar o muy, né? O muito. Você pode falar que se dá muito bem, ou você pode apenas falar que se dá bem, ou se dá muito mal, ou se dá mal. Vamos para a sugestão de resposta? Você pode, né, uma sugestão, falar assim. Me llevo muy bien con mi familia. Me ayudan con las tareas de la escuela y de mi casa. Eu me dou muito bem com a minha família. Eles me ajudam com as tarefas da escola e também com as tarefas de casa. Facinho, né? Nossa aula está chegando ao final. O que nós vimos nessa aula? Compreensão leitora, textos descritivos e explicativos quando falamos sobre o seriado do Chaves. Uso do verbo llevar-se no sentido reflexivo, léxico e expressões relacionadas à família. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula e hasta luego!